Olá pessoal, mais um vídeo sobre o JavaScript. Hoje eu vou gravar a continuação dos loops. Já estou aqui com o Visual Studio 2013 aberto, mas como eu sempre comento, pode utilizar sua ferramenta de preferência, ferramenta de escolha. Fechar aqui o Start Page, usar File, New File, pedir já um HTML Page. E vamos finalizar aqui com os loops. Deixa eu aumentar aqui o valor pra gente. Vamos lá. Bom, TagScript como sempre. No vídeo anterior eu falei do loop for e da otimização do loop for, muito bacana, lá quem não assistiu dá uma olhada. E aí eu mostrei também o trabalho com uma lista, um array literal, como que faz o trabalho com ele. Fiz um preenchimento manual, claro, dessa forma aqui. Então coloquei alguns objetos, vou colocar os mesmos aqui dentro. Computador, o i não queria sair. Legal, bom. E aí eu percorri ele com o loop for, né, o clássico com a otimização e o for in também. Eu também posso percorrer essa lista com outros loops, como por exemplo o loop while, que também eu posso utilizar para percorrer esta lista. Faço da seguinte maneira: digito while e aqui dentro eu coloco uma condição, né? A condição do loop while, ele só vai entrar no loop se a condição for verdadeira. Ok? Então eu tenho que forçar a entrada. E aí eu coloco as chaves para fazer aqui os comandos que eu quero executar enquanto esse loop for verdadeiro a condição que eu colocar aqui dentro. Então, enquanto a condição for verdadeira, ele percorre o loop. A condição que eu vou criar vai ser o seguinte: eu vou criar aqui um contador aqui fora para ter como apoio aqui. Vou chamar ele de 0. E eu vou fazer o seguinte: enquanto o contador for menor do que o tamanho, caramba, não quer sair aqui, lista.len, enquanto o contador for menor que o tamanho da lista, eu vou imprimir os valores da lista com lista na posição do contador. Nem muito diferente do loop for. A diferença é que o loop for eu já incremento aqui, né? No caso do while você não pode esquecer de incrementar, senão você pode ocasionar um loop infinito. E aí a micro-otimização, né? Utilizar dessa forma. Ok? E aqui ele já percorre o loop para mim. Enquanto for verdadeiro, ele percorre. Então, já salvar aqui. Já rapidinho, vamos lá. E tá lá já a impressão com o loop while dessa lista. Muito tranquilo. E aí você pode deixar já um maxlen também aqui já declarado, né, para você não ter que percorrer, como eu falei, não ter que ficar olhando toda hora o tamanho da lista, né? Para toda hora ele não ter que acessar o tamanho da lista. Então você já pode deixar com o famoso maxlen, assim, ó. Você deixa o maxlen pronto. Ó, aí eu utilizo aqui o maxlen. Então, enquanto o contador for menor que o maxlen, ele percorre em primeira lista para mim. Olha só, mesmo resultado, ok? Só que assim fica melhor. Então, o loop é isso. Enquanto aqui for verdadeiro, ele imprime, né? Só que você não pode esquecer de incrementar o contador. Se você não incrementar o contador ele sempre vai ser 0. E aí ele nunca vai sair daqui de dentro e vai ficar imprimindo isso infinitamente, sempre o item da lista 0, né? Então, cuidado para não gerar um loop infinito. Então ele só entra se aqui for verdadeiro. Depois que ele der falso, ele cai fora. E o outro loop que é muito parecido com o loop while é o loop do while, né? Só que o loop do while é o seguinte: ele tem uma estrutura muito parecida, só que você escreve do assim e a condição fica depois. Para resolver alguns problemas de lógica é bem interessante. E o loop do while, ele, independente da condição, ele sempre vai executar uma vez. Mesmo que aqui seja mentira, seja falso, ele executa o que está aqui dentro pelo menos uma única vez. A minha condição seria qual? Enquanto o contador for menor do que o maxlen, eu quero imprimir. Só que ele só vai checar isso depois. Então, detalhe, ele vai imprimir a primeira linha de qualquer jeito. Vou imprimir aqui a minha lista na posição do contador. Okay? E aí mesmo esquema, eu não posso esquecer de incrementar. Eu vou incrementar depois
porque como ele só vai com certeza executar a primeira e a primeira já vai 0, então ele vai executar a minha lista na posição 0. Ó, executou a minha lista, tá vendo? Tanto que ele juntou aqui porque eu não coloquei o espaço. Eu posso colocar o espaço aqui, né? Posso colocar um BR aqui também, se for o caso. Aí fica embaixo do outro. Ok? Então esse é o do while. Ele executa a primeira independente se aqui for verdadeiro ou não. Mesmo que seja falso, uma vez por menos executa. Essa é a diferença do while pro do while. Tranquilo, né? E um outro loop também que o JavaScript tem, que é muito bacana, é o loop for each. JavaScript também tem loop for each, como muitas linguagens têm. JavaScript também tem, só que o for each do JavaScript, ele é você passa uma função callback para ele. E sempre que você tem uma array, ele te fornece esse método, né? O for each no JavaScript ele é um método. Ele funciona assim, é muito simples. Você tem um objeto e aí você chama o for each, ó. Ele é um método. E aí o que ele pede como parâmetro? Uma função callback. Você tem que passar uma função para ele e aí ele trabalha. A função ela pode ser uma função anônima, passada diretamente aqui. Você pode criar uma função fora e passar a função para ele aqui dentro. Vou fazer os dois exemplos. Primeiro com função anônima. Passo a função diretamente aqui dentro, sem nome. Assim, por isso anônima. E aí eu coloco um parâmetro na função. Esse parâmetro aqui, o for each vai preencher ele para mim. Lembra que na função callback eu posso preencher os parâmetros da função que você passa como callback dentro da função que executa. Que no meu caso é o for each. Então posso criar o nome que eu quiser aqui dentro que ele vai preencher para mim. Eu vou chamar de item. E aí cada passada ele vai fazer o trabalho para mim. Então o que eu quero? Eu quero que o document.write, novamente, ele imprima para mim o item. Olha só, tá vendo? Ou seja, ele pega a lista, dou um for each na lista. Cada item da lista ele vai jogar a posição atualizada em item. E eu peço para imprimir esse item. Ok? Vou até inverter as posições aqui, só para não ficar parecendo que não está mudando nada. Ó. E vou jogar esse aqui em primeiro. Ó, tá vendo? Imprimiu todos os itens da lista de uma forma bem simples, né? Bem rápida. Vou colocar aqui um espaço. Ó, computador, cadeira, celular, mesa, como os itens que eu troquei aqui. Muito simples, né? Então o for each é isso. Você passa uma função anônima para ele, uma função como callback, uma função anônima diretamente. E põe o nome que você quiser aqui, que ele vai preencher esse valor com você com a posição atual, sempre com o próximo item. O item atual, o próximo item, ele vai jogando até que a lista termine. Bem rápido, né? Muito simples a utilização. E como eu falei, você pode ter uma função fora e passar essa função aqui dentro. Então, em vez de ter a função aqui, né, eu posso ter a função fora. Eu posso criar a função aqui. Por exemplo, exibe lista. E aí um parâmetro que o próprio for each vai preencher para mim. Vou fazer assim. E aqui dentro, o que eu quero fazer com esse item? Posso ter uma série de comandos. Posso ter uma série de comandos aqui. Eu quero imprimir o item. Esqueci aqui do ponto e vírgula. E aí eu passo simplesmente a função diretamente. Olha só, também vai ter o mesmo efeito. Ok? Ó, até tirou os espaços que eu havia colocado. E aí, opa, nem é aqui, ó, é aqui, né? Aqui que é o tratamento. Olha só, muito tranquilo, né? Você pode passar a função diretamente também. E o for each ele tem um segundo parâmetro. Olha só, esse parâmetro aqui você pode passar um objeto. Quando você estiver trabalhando com vários objetos, né, com várias funções e tudo mais, você pode passar um objeto no qual a função callback pertence. É muito simples, quer ver? Basta eu pegar e criar um objeto aqui literal da seguinte forma. Crio um objeto vazio. Dentro desse objeto eu vou criar uma propriedade, que vai ser justamente esse nome aqui. E vai ser o que? Uma função anônima. Vai ser uma função anônima com um comando para imprimir a lista para mim. Ó, dessa forma, tá vendo? Então eu criei um objeto, um nome de objeto, uma propriedade no qual tem uma função que vai imprimir para mim. Mas está faltando o que aqui? O parâmetro, né? O parâmetro que o for each vai preencher para mim. Aí o que eu faço? Objeto
Ó, vou até escrever de novo. Objeto, ponto. Ó, ele já pega aqui a minha função. E de quem que pertence esse método? Apesar de eu estar informando aqui, a quem ele pertence? Ele pertence ao objeto. Tá vendo? Você passa no parâmetro objeto no qual ele pertence. Até vou fazer uma graça aqui, só para a gente ver que está mudando alguma coisa, tá? Senão vai ficar muito repetitivo. Vou colocar um negrito aqui com B mesmo, só para a gente ver que mudou alguma coisa. Simples, né? É assim que funciona. E aí o trabalho e a execução, ó, dá na mesma, tá? For each também muito legal de utilizar, um loop muito interessante que você usa para percorrer listas, arrays de objetos, arrays de strings, qualquer tipo de array. E ele percorre também muito legal, tanto dentro de objetos, como função anônima, como uma função que você passa aqui como callback, com ela já declarada de forma, com uma propriedade ou de forma expressiva. Tranquilo, né? Muito fácil essa utilização também. E você pode utilizar, né, eu comentei no outro vídeo que você pode percorrer um objeto com um loop for in, né? Eu não mostrei aqui, vou te mostrar aqui rapidinho, não ficar longo. Um objeto simples, por exemplo, objeto mesmo, objeto literal, criar algumas propriedades básicas, prop1, só que minhas propriedades vão ser strings mesmo. Prop2, essas propriedades poderiam ser outros objetos, outras listas inclusive. Aqui é prop3, sei lá, cadeira. Prop4, vou colocar aqui celular. Pronto, na última termina. Então, um objeto simples com apenas propriedades strings, tá? Nenhum segredo. E eu percorri esse objeto, tá vendo? Com o loop for in. Aí eu utilizo o for in no caso para fazer isso. Item in objeto. Vou percorrer as propriedades do meu objeto com o loop for in. Aí o que eu faço? Vou imprimir na tela. Com o documento write como sempre. Vou pôr ponto e vírgula. Então eu estou percorrendo quem? O objeto. Você quer o objeto na posição de item. Ok? Simples assim, você percorre um objeto. Mostrei só a lista, mas aqui estou mostrando como percorre um objeto. O resultado é o mesmo, tá vendo? Você também percorre objetos sem problema nenhum. Vamos dar esse espacinho clássico aqui. Olha só que tranquilo, muito fácil, né? Também para percorrer objetos. Ok? Bom, por hoje é isso aí então. Esses são os loops, né, que você tem no JavaScript. Muito legal a utilização deles, principalmente do for each. Nos próximos vídeos aí vou ainda gravar mais vídeos de funções, tá? Funções não acabou ainda, tem muita coisa para falar de função, closure, uma série de coisas, e um vídeo de algoritmos, né? Na sequência eu gravo algoritmo, que já pra gente colocar tudo isso em prática, em cases reais, e aí a gente volta a falar de função no JavaScript de novo, e Ajax, muita coisa ainda pela frente. Ok? Muito obrigado, até a próxima.